Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. A gente decidiu fazer esse episódio em setembro de 2020, quando mais uma vez a autora de Harry Potter usou suas plataformas, dessa vez um dos livros que ela publicou, para disseminar o ódio e intolerância sobre a comunidade trans. Desde que a gente começou o podcast, a gente recebeu bastante elogio, e isso alegra muito a gente. No entanto, esses elogios nos alertam também para um tipo de comportamento que vem ganhando força nos últimos anos na internet. Principalmente agora, né? Com o Big Brother. Não se vê outra coisa. Não. E esse assunto é o endeusamento de pessoas. Muitas frases usadas para nos elogiar reforçam a presença desse comportamento. Por exemplo, fada sensata, a perfeita, nunca errou, amei muito. Longe de nós reclamar desses elogios, né? A gente entende que, na grande maioria das vezes, eles vêm de um lugar de carinho e ficamos muito felizes em recebê-los. Só que não seria justo da nossa parte não endereçar esse problema em um episódio como esse. O problema de endeusar as pessoas, acho que é justamente de que pessoas não são deuses, né? Quando a gente pensar, tipo, num deus cristão perfeito que não erra, né? E que as pessoas erram. Eu erro, a Andresa erra, vocês que estão ouvindo a gente aqui erram. E acho que um exemplo bem claro disso, e que eu fiz questão de trazer para esse episódio, é que o primeiro episódio desse podcast, que não foi todo mundo que ouviu, que é o episódio, na verdade, 0, que a gente chama, né? Que é o episódio de apresentação. Eu tava contando sobre como eu me apaixonei como eu me apaixonei por Harry Potter. E eu falei que a cena que mais me marcou quando eu assisti o primeiro filme de Harry Potter que eu assisti foi Relíquias da Morte Parte 1. E que a cena que mais me marcou é a cena do dragão saindo do Gringotts. E essa cena, na verdade, ela tá no Harry Potter e Relíquias da Morte Parte 2. E eu falei isso no podcast e ficou. E eu só fui perceber que eu falei errado, que essa cena tava no Relíquias da Morte Parte 2, quando eu fui fazer pesquisa pra uns posts pro feed do Instagram, uns 5 episódios depois. E eu simplesmente surtei. E não só eu surtei, como eu surtei a Andresa também. Porque aí eu falei, não, a gente tem que apagar o episódio. E se a gente apagar o episódio, não dá pra colocar outro episódio no lugar, porque ele fica é um feed de episódios, né? No Spotify, no Apple Podcasts. Não tem como você apagar e substituir o arquivo. Enfim, ou apagaria o episódio, a gente perderia o episódio inteiro. E, enfim, aí eu coloquei a Andressa louca comigo. E, assim, a minha cabeça era, a gente não pode deixar escapar um erro desses. Nossa, é uma questão de tempo até alguém perceber e, tipo, desmascarar a gente como fraudes. Porque como elas ousam estar falando de Harry Potter na internet, sendo que elas nem sabem de qual filme que é qual cena, sabe? E foi só uma confusão besta, na verdade. Foi uma confusão besta. Cara, eu assisti Harry Potter a primeira vez 10 anos atrás. Então, é normal que talvez eu tenha confundido e que na minha cabeça essa cena tenha ficado tão marcada que eu transferi o sentimento, assim, né, de amei pra aquela minha primeira experiência de ver Harry Potter no cinema. Enfim, com muita terapia, né, e um tempinho depois, assim, que eu tive um tempo, né, pra acalmar e tal, eu decidi não tirar o episódio do ar. E eu decidi que ia ficar do jeito que tava, e que se algum dia alguém reparasse que eu errei, que isso servisse de lição, inclusive, né, pro público, de que nada do que a gente fala, e a gente reforça muito isso, tá escrito em pedra. Então, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erro. E a parte engraçada de tudo isso é que até hoje ninguém reparou, assim. Hoje faz o aniversário, entre aspas, de 9 meses do podcast, o dia que esse episódio tá indo ao ar. E ninguém até hoje reparou nisso. Ou se reparou, nunca falou pra gente. E falando assim, parece que foi uma decisão, tipo, muito, né, rápida, fácil, nossa, maravilhoso. Mas assim, na verdade foi algo muito dolorido e trabalhoso pra mim. E eu acho que é constante, ainda é, sabe? A gente não fica feliz quando a gente percebe que a gente errou. Mas a gente prefere, e a gente, depois desse acontecido, né, a gente decidiu que a gente prefere que os erros estejam visíveis justamente pra gente não contribuir com essa cultura de endeusamento, né? Pois é, e falando de Harry Potter, o primeiro livro foi lançado no Reino Unido em 97 e no Brasil nos anos 2000. E mesmo para quem não acompanhou os lançamentos em tempo real dos livros, que terminou em 2007... A autora ganhou esse espaço de deusa no meio do fandom. Eu mesmo, na verdade, endeusava ela. Eu também, Aquela história de ela dar o dinheiro dela todo pra caridade. Nossa, pra mim era uma perfeita. Colocava assim no pedestal. É Deus no céu e ela na terra. Ela na terra, era exatamente isso. Então, a gente endeusava ela, seja porque a história dela é muito bem amarradinha, né? Como a gente já falou muito aqui.
ou porque ela foi mirada num público que cresceu com essa história. E aí isso fez com que a obra ganhasse um lugar exclusivo no coração da gente. E por ela ter e ganhando esse posto de deusa devagar, né, a pouco, foi muito difícil tirar ela de lá, mesmo com tudo que ela fez de errado. Falo por mim também. A gente fala assim, os fãs, mas a gente tá... A gente é fãs também. A gente tá no meio A gente tá no meio desse grupo aí. Esse episódio é pra gente também, Também, né? Com certeza. Um dia desse eu tava falando que eu queria ir pro parque. Não é? Não é? Mas então... eu acho que o mais importante nesse momento é a gente ressaltar que a gente é completamente contra a cultura do cancelamento, porque ela é excludente e não deixa espaço para o aprendizado e para a mudança. Mas que também sabemos que tudo que aconteceu não foi um caso isolado e que já tentaram educar a autora de Harry Potter em tudo que ela falou várias vezes e fez de errado, né? E ao invés de aprender, ela triplicou o ódio e começou a usar a voz dela para apoiar abertamente o ódio contra a comunidade trans, ao ponto de até apoiar no Twitter uma loja que vende produtos transfóbicos. Esse foi o mais recente caso? Ai, mano, eu honestamente não acompanho mais. Eu sei que, assim, foi depois da... Acho que essa da lojinha foi depois dela ter perdido aquele prêmio dos direitos humanos, sabe? Foi. Que a Associação de Direitos Humanos tinha dado um prêmio pra ela e ela escolheu devolver o prêmio ao invés de retificar o que ela tinha falado. Foi. Enfim, né? Um dos. É. Aqui a gente tem que lembrar também que o tratamento que ela recebeu e continua recebendo é bem característico do tratamento de uma pessoa branca, cis, heteronormativa e rica. Uhum. Eu não preciso nem falar mais nada. É isso. Se uma pessoa cometesse esses mesmos erros que ela cometeu, fosse negra, trans, indígena, com deficiência, de classe baixa, o tratamento do público em geral acho que seria bem diferente. Esse papo de aprender e ensinar muda bastante quando a pessoa que erra não atende ao crivo higienista da sociedade que a gente vive. Porque essa questão da sociedade ser higienista, ela existe muito. E ao mesmo tempo que ela existe, ela é mascarada, assim, Sim. sabe? Pessoas negras são excluídas, pessoas indígenas não têm voz, pessoas com deficiência são colocadas no fundo na hora de tirar uma foto, entendeu? Então, assim, ou são usadas, né, quando é conveniente para grandes empresas e depois são esquecidas. Então, quando a gente fala desse crivo higienista, a gente fala disso, de que as pessoas que têm voz hoje em dia são pessoas normalmente brancas, heteronormativas, cisgênero, pessoas que têm dinheiro e pessoas que têm uma plataforma grande igual e são as que geralmente têm a segunda chance, né? Ele errou, mas ele pode aprender. No caso aqui já teve segunda, terceira, quarta e sabe Deus quantas. Quantas mais vão dar pra ela aí? Justamente por isso. E justamente por essas questões. Não tem mais o que acrescentar. Outra coisa importante também de ressaltar é que acho que agora, mais do que nunca, que é importante a gente não fingir que foi ela que não foi ela que escreveu Harry Potter, né? Porque eu não sei até que ponto também que isso era meme, sabe? Surgiu muito um negócio, porque depois dessa maior dela aí do livro, até os atores de Harry Potter foram a público falar. Aí surgiu um meme de, gente, vamos fingir. A Emma Watson falou, a Emma Watson que escreveu Harry Potter, a gente finge. Aí o Daniel Radcliffe falou, aí vem a cultura do endeusamento, né? Perfeito, nunca errou, foi o Daniel Radcliffe que escreveu os livros. E... Só mudou. Só mudou, só transferiu até o dia que o Daniel algum dia faça um posicionamento transfóbico. Então, assim, nesse momento, acho que mais do que em todos os outros, a gente tem que reconhecer que sim, ela escreveu Harry Potter e que existe gente de caráter, assim, duvidoso entre nós. E não fingir que não existe gente de caráter duvidoso entre nós e que eles não andam no nosso meio normalmente. Até que eles abram a boca e se expressem dessa forma. Entendeu? Não é porque tá calado, não é... Eu acho que a gente já até falou sobre isso, não sei, em alguma série ou algum filme, que a gente falou assim, tipo, esse negócio é bom exatamente por isso, porque ele mostra que essas coisas tá entre nós. Agora eu não me lembro o que é exatamente. Mas eu lembro que... podcast ou a gente tava só conversando nós duas? Eu não sei. Eu acho que foi só nós duas. Tu acha? Eu acho. Agora eu não lembro, eu acho que foi uma série. Porque assim, é muito fácil a gente ver quando tem o herói e o vilão, né? Mas quando às vezes o vilão é um herói nosso, é muito complicado. Nossa, mana. Aleluia, arrepiei. Mas é isso mesmo. Então a gente está aqui hoje abrindo a nossa plataforma, ainda que pequena, para fazer esse chamado ao conhecimento.
Um conhecimento que talvez a maioria de nós não tenha acesso facilmente, ou que, vamos ser bem sinceros, né? Talvez a gente não tenha vontade de ir atrás porque faz a gente confrontar com uma realidade que dói e é triste. Esse episódio foi feito para chamar vocês a seguirem mais pessoas trans e travestis, especialmente por causa da questão toda com a autora de Harry Potter. Porque a gente espera que colocando mais pessoas trans e travestis no dia a dia dos nossos consumos de conteúdo, talvez finalmente as pessoas aprendam a humanizar essa comunidade e entendam o porquê não podemos passar pano para atitudes transfóbicas. E é bom apontar também que na hora do meme com travesti, meme com pessoa trans, todo mundo dá risada e clica no compartilhar, né? E eu não digo nem que às vezes é um meme depreciativo, mas um meme mesmo. A pessoa tá criando conteúdo pra internet, vira meme, e todo mundo compartilha, todo mundo dá risada. E na hora de apanhar na rua com a travesti, na hora de apanhar na rua com a pessoa trans, ninguém quer apanhar. Então, assim, de cabeça eu consigo pensar muito claro que Leona Vingativa... Maravilhosa, conterrânea! Porque eu acho que, assim, ela surgiu nesse cenário, né? Ela gospel lá em Belém. E ela virou, acho que um ícone da cultura pop, assim, brasileira mesmo. Porque ela tá na internet desde que ela era uma pré-adolescente, fazendo vídeos, virando meme. E todo mundo compartilha, e todo mundo acha graça, e todo mundo segue. Mas é aquele negócio, na hora de apoiar a causa travesti, e teve a hora trans, que ela, tipo assim... Teve que ir pra rua, foi despejada de casa, roubou, foi presa. Bem aí, ninguém queria saber. Cadê a segunda chance aí, né? Tem. Pois é. Outra também é a Mandy Candy, que eu acho que muita gente nem sabe, mas ela é a criadora... Eu não sei se ela criou o meme ou se ela só foi a protagonista do meme e outra pessoa criou, mas aquele meme do... Início de um sonho, deu tudo errado. E depois, eu não sabia. E depois o povo fez o início de um sonho, deu tudo certo. Virou um meme que, tipo assim, acho que ultrapassou a barreira, né? E é um meme... que o Brasil inteiro pegou. E pouca gente sabe que a Mandy é uma criadora de conteúdo trans. Ela tá no YouTube falando sobre ser uma mulher trans há muitos anos. Ela já lançou livros sobre e, tipo, ninguém conhece. Meu Deus do céu. Olha eu agora aqui. Atrás. Tô falando, quando a gente fala pra vocês, é pra gente também. Então vão agora atrás, por exemplo, da Leona Vingativa e da Mandy Candy. Então, pensando nisso, o que a gente resolveu fazer? No Instagram e no Twitter, a gente vai fazer posts com uma master lista de criadores e criadoras de conteúdo trans e travestis em todas as plataformas, para que vocês possam seguir essas pessoas e dar visibilidade para quem precisa de visibilidade. Já fica aqui também o chamado para vocês nos mandarem sugestões, porque a lista não tá finalizada e mesmo que esteja, a gente se compromete a divulgar, nem que seja nos stories. É porque às vezes a pessoa vê o episódio, sei lá, daqui um mês. E aí já passou, entre aspas, a hora. A gente vai compartilhar. É o nosso compromisso não aqui enquanto criadoras de conteúdo, que nós estamos fazendo esse compromisso com vocês aqui agora. E também não precisa ser uma lista estática, né? A gente pode ir sempre atualizando. Sim, com certeza. E são as pessoas intolerantes que não deviam ter voz e influência pra disseminar o ódio delas, né? Esse é um problema, eu acho que muito grande do brasileiro, né? A gente sempre quer dar o palco pra quem a gente não tem que dar palco. Gente... Nossa, muito. Quero falar um negócio aqui pra vocês vão ficar... Jair Bolsonaro. Nossa, não estaria onde tá hoje se não tivessem dado palco pra esse maluco 10 anos atrás. Mas enfim... Parar de consumir produtos de pessoas intolerantes é uma forma de cortar o alcance que essas pessoas têm. E aqui nós vamos trazer algumas formas para vocês de como parar de financiar esse trabalho que está possibilitando que a autora de Harry Potter continue machucando pessoas que já estão em uma situação de vulnerabilidade. E vamos às dicas. Vamos às dicas. Não comprar livros novos, não comprar produtos licenciados e jogos de videogames, não alugar ou comprar os filmes, não assistir os filmes no cinema, não usar o site do Wizarding World, não assistir a peça de teatro e não visitar os parques temáticos. Essas duas últimas aí é para uma população bem... Pra uma parte bem pequena do fandom, mas eu acho que existe esse sonho. Existe esse sonho de vida do Potterhead brasileiro, que é um dia poder visitar o parque, um dia poder assistir a peça de teatro. Era assim mesmo. Até um tempinho atrás. E tirando questões de pandemia agora, que de toda forma, mesmo se você quiser e tiver o dinheiro hoje, você não pode. Uma informação aqui a nível de curiosidade, a maior fonte de renda dela atualmente é o parque temático e a peça. No parque ela ganha dinheiro em cima, não só dos bilhetes de entrada, tá? Mas em cima de todos os produtos que são vendidos lá, inclusive comida e bebida. Chocada. E apesar dela não ter escrito a peça, e ela sempre falar, não fui eu que escrevi...
eu só ajudei a editar. Ela sempre fala que não escreveu. Ela ganha, não só pela venda dos livros, porque o roteiro da peça foi publicado em formato de livro, como também por cada entrada vendida. Esse levantamento foi feito pela Forbes, e quem quiser o link de todas essas informações que a gente está falando aqui para vocês, pode chamar no direct do Instagram, que a gente compartilha com o maior prazer. Agora a gente vai dar alternativas para vocês que querem continuar com Harry Potter em suas vidas. E não ajudar, né, esse tipo de gente. Não continuar contribuindo financeiramente, porque vocês estão dando o dinheiro suado de vocês aí pra uma pessoa claramente transfóbica. Eu, particularmente, a Andressa, acho que ela sabe mais da minha situação trabalhista aqui na Nova Zelândia. Passo tanta raiva no serviço. Suado. É suado literalmente. Quando eu penso assim, cara, gastar meu dinheirinho pra pôr no bolso de gente desse jeito. Eu acho que eu fiquei muito mais crítica com as coisas que eu consumo e que eu pago dinheiro, né, literalmente. Depois eu comecei a trabalhar nesse emprego do que antes. Mas enfim, Andressa, vamos às diquinhas. Vamos às diquinhas. Primeira é: compre livros usados ou pegue emprestado em bibliotecas. Mais um alerta para quem está no Reino Unido. A autora ganha royalties até quando os livros são retirados em bibliotecas, então fica de olho. Apoie criadores de produtos e conteúdo não vinculados à autora. Assista conteúdos criados por fãs, como... Eu ia falar like. Ai, que bilíngue! Como Potter Puppet Pals, a Harry Potter Musical, fanfilmes, etc. A Harry Potter Musical, gente, de novo, lá vem ela. Vocês, né? Ai, lá vem ela, a missionária do Harry Potter Musical. Gente, assistam. É muito engraçado. Vocês estão consumindo Harry Potter mesmo. E não estão dando dinheiro pra ela, enfim. Leiam e escrevam fanfics. Não vou adicionar nada, porque vocês já sabem também que eu sou uma defendedora da causa. Então, leiam e escrevam fanfics, gente. Desculpa, Andressa, continue. E ouçam podcasts, tipo o nosso. Tipo o nosso. Nós abrimos aqui espaço para divulgação de podcast mesmo de Harry Potter. Isso desde o começo, né, mano? Tá lá o passinho lá. Então, assim, nós nos comprometemos também a criar uma master lista de criadores de produtos e conteúdos voltados, né, à comunidade mágica, que não tem vínculo com a autora, para que vocês possam continuar acrescentando itens das suas coleções, você possa comprar uma varinha, e tudo isso sem apoiar financeiramente uma pessoa abertamente transfóbica. Vai estar lá no Twitter, vai estar lá no Instagram também durante essa semana, e mandem também sugestões de lojinhas, de pessoas que produzem esse tipo de produto e conteúdo, que a gente vai adicionando na lista. Sim, sim. Aí sempre tem quem pergunte assim: mas e os funcionários do parque? E os autores do filme? Os desenvolvedores do jogo? Como fica? Primeiro, a gente gostaria de dizer que a gente sabe que uma grande parte dessas pessoas que fazem esse questionamento não estão necessariamente preocupadas, né, com as pessoas que trabalham envolvidas em Harry Potter. E sim estão preocupadas em manter o status quo e não ter que mudar nada em suas atitudes, que é muito mais fácil. Tirando isso do caminho, gostaríamos de lembrar vocês que nós vivemos sob o capitalismo, né? Infelizmente, que eu queria estar ali pescando meu peixinho... Morando no meio da floresta. Enfim, né? Vivemos sobre o capitalismo e o mercado se adapta a todos os tipos de necessidade. O ano de 2020 e a crise de Covid vieram aí para mostrar pra gente que isso é verdade. E se vocês se preocupam tanto com pessoas sem emprego, eu gostaria de lembrar vocês que para a população trans e travestis, o emprego formal ainda é exceção e não regra. 90% das pessoas trans e travestis no Brasil precisam recorrer à prostituição para se sustentar, de acordo com o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Aí ninguém se importa com o desemprego. Aí ninguém se importa, né? Mas uma pesquisa rápida no Google também, só para, né, tirar isso da frente, nos revela que os programadores da Avalanche Software, que é a desenvolvedora daquele jogo Hogwarts Legacy, que foi anunciado ano passado. Inclusive, nossa, que coincidência, na mesma semana que saiu a polêmica com a autora, né? Foi. E aí ninguém mais falou da polêmica com a autora, só do jogo do Hogwarts Legacy. E aí também parou, sumiu o jogo, né? Sumiu, Foi só pra dar um teaserzinho, só pra pagar. Que engraçado, né? Mas enfim, os desenvolvedores, os programadores dessa empresa chamada Avalanche Software, joga no Google rapidão. Talvez você não tenha o privilégio de poder falar inglês, você não consegue acessar essa informação tão fácil. E mais uma vez estamos aqui para dar a fonte para vocês. Mas dá pra ver lá que eles são pagos por salário. Eles recebem um salário independente de quão bem o jogo venda depois. Até porque em trabalhos grandes como Harry Potter e que um lucro é quase que certo, eles não vão pagar as pessoas por venda depois, porque eles sabem que vai vender muito. Então, se você tá preocupado com o desenvolvedor do jogo, ele já recebeu o salário dele, tá?
E pra finalizar, a gente também quer lembrar vocês que, modéstia à parte, nós entendemos de marketing. A gente tava falando esse negócio aqui do jogo ser anunciado na mesma semana que ela tava no meio daquele bafafá todo. Gente, isso não foi... gerenciamento de crise que chama. Não foi coincidência. A gente entende de marketing e a gente sabe que uma das formas mais fáceis de você ganhar dinheiro com um podcast ou com um canal de YouTube na internet hoje é fazer parceria com editoras, é fazer parceria com lojas licenciadas para fazer publicidade dos produtos delas. E a gente entende que ao convidar o nosso público, ao convidar vocês a não continuar financiando as editoras que publicam Harry Potter e convidar vocês a não comprar de lojas licenciadas, a gente está dando um tiro no nosso pé. Em termos de algum dia transformar esse podcast em um trabalho lucrativo. E essa foi uma decisão que a gente tomou juntas, porque a gente sempre teve um diálogo muito aberto uma com a outra e a gente não quer ganhar dinheiro com o nosso podcast se os termos forem esses. E dito isso, a gente agradece muito a todos vocês que nos deram essa voz até hoje e quem continua divulgando o nosso trabalho e convidando amigos para ouvirem o que a gente tem para falar. De forma alguma, a gente quer que vocês se sintam inibidos a nos mandar um comentário porque fizemos esse episódio apontando a questão do endeusamento. A gente, na maioria das vezes, a gente entende que vem de um negócio de meme, de falar o nunca errou e tal. Mas é só pra gente deixar inclusive, aqui. A gente fala uma pra outra, inclusive. A gente se chama... Agora mesmo eu chamando a Andresa de Deus aqui. Era mesmo. arrumando o roteiro pro podcast, chama ela de Deus assim. Eu aceitei, lógico. Mas Mas eu quero que a gente fez esse episódio no podcast mais pra deixar muito claro mesmo, porque eu acho que falta... É aquele negócio, o público sabe que a gente é assim, mas a gente nunca abertamente falou somos assim. Então eu acho que fica, né, claro que a gente tá falando que a gente entende que vem de um lugar de meme, mas que ao mesmo tempo que vem desse lugar de meme é problemático. Tem que ter cuidado. Né? O objetivo da gente com esse episódio é de primeiro jogar o holofote em todas as pessoas trans e travestis que estão tirando o seu tempo precioso de viver pra botar a cara na internet e criar conteúdo. E quando a gente fala em tempo precioso de vida, a gente também quer ressaltar que a expectativa de vida da população trans e travestis no Brasil é só de 35 anos. E a média brasileira é de 75,5 anos, ou seja, é menos da metade. Menos da metade. Tá? Se isso era um dado que você não sabia, agora você sabe. E valorize, então, o produtor de conteúdo trans ou travesti. E o segundo ponto aqui que a gente quer ressaltar com esse episódio é usar esse mesmo holofote para mostrar para vocês que, enquanto pessoas transfóbicas continuarem tendo essas plataformas e voz, a realidade não vai mudar. Não vai mesmo. Bom, esse é um episódio curto. Eu acho que mas muito importante. Eu acho que ninguém esperava que a gente fizesse um episódio específico disso, mas, enfim... mas a gente chegou num ponto que a gente precisou, né? Honestamente... Porque a gente vinha muito falando assim, por como é que fala? Beiradas, nos bastidores e comentando, jogando num post aqui, num assunto ali. Mas é um episódio, como você falou, também necessário, né? Necessário demais. Agradecemos, né, quem teve a paciência de ouvir esse episódio, ainda que curto. A gente encerra assim, então, aqui, a segunda temporada de Salão Comunal. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui. A gente vai ter um hiato, como a gente já discutiu com vocês também, uma pausa, como fez também na primeira temporada. A gente vai ter essa pausa de 2 semanas antes de voltar com a terceira temporada. Então usem esse período de 2 semanas para mandar o podcast para aquele amigo ou amiga que vocês querem que ouçam. Porque aí dá tempo deles maratonarem e alcançar vocês antes do retorno triunfal de Salão Comunal no dia 22 de março. Já marca aí na agenda, 2 dias antes do meu aniversário. Ai, meu Deus! Ela jogou no ar, assim. Joguei no ar. Pegam. Presentes, mandar, por favor, pra... Caixa postal. Não tem, gente. Infelizmente, ainda não temos. Mas assim, alerta de spoiler sobre o episódio de abertura da terceira temporada. Episódio especial de folclore britânico, que foi muito pedido, muito aclamado. E estamos nos divertindo muito já preparando ele pra vocês. E logo em seguida, a estreia de Prisioneiro de Azkaban. Nossa, tô ela tá explodindo aqui. Eu tô me enrolando assim pra começar Prisioneiro de Azkaban. Vocês não têm noção, vocês não estão preparados. Vocês acharam que eu falei do Snape até agora? Nossa, ela ainda não tinha falado nesse episódio, né? Pois é, falei até nesse episódio sobre o Snape. Então é isso. Beijo! Tchau!